Aí você na estrada com o Fernandinho, de cara você pegou uma turnê grande. Como que foi esse início com ele cara. aí? Cara, o Fernandinho, quando o Daniel saiu, foi assim, do nada, tá ligado? Ele tava para viajar e ele não viajou. Então eu tive que tirar as músicas, porque eu fazia uma segunda guitarra, né? Era mais assim, detalhezinhos, assim, ou às vezes tem música que era só base. Eu tive que tirar as músicas de novo, entendeu? Porque as principais mesmo, as linhas principais eram do Daniel. Então foi questão de uma tarde que eu tive que, mano. E foi bem numa casa famosa lá em São Paulo, que é o, se não me engano, é o Credit Car Hall. Entendi. Nossa, era um showzão, assim, casa lotada, cara. E, tipo, o teatro é ruim tocar em teatro, assim, ou casa de show, porque quando dá aquele blackout, apaga tudo, né? É. Tipo, não é igual show, por exemplo, apaga a luz, pô, show, você tá enxergando ainda o braço da guitarra. Nesse dia, cara, eu tava bem nervoso, eu falei, caraca, será que eu vou lembrar as músicas, não sei o que lá, não sei o que lá. E, mano, do nada, bum. E aí tem uma música que você tem que colocar o capo na terceira casa, tá ligado? Bicho, eu peguei a guitarra, fiquei tentando achar, cara. E coloquei e falei, mano, é aqui. Aí você coloca na terceira casa e aí você faz, se não me engano, na casa 10, assim, tá ligado? Acorde com nona. Ou seja, são várias casas longe, assim. Nossa. Eu falei, meu Deus. E começa só a guitarra, tá ligado? Eu falei, mas se começar meio tom à frente, meio tom atrás, arrebenta ele, entendeu? Porque é guitarra e ele já entra. Mas graças a Deus eu tava na casa certa. É. Eu falei, meu Deus. Mas esse dia, assim, foi, mano, foi assim, desafio, entendeu? E aí, cara, desde lá até hoje, cara. E aí você. Mas rolou, né? Rolou, graças a Deus, rolou de boa. E você tinha uma experiência de tocar com a sua banda, que era uma coisa, obviamente, num padrão muito menor, né? Totalmente. Então, para você ir de cara assim, tocar com o Fernandinho, qual foi o maior impacto, a maior dificuldade que você teve ali, cara? Era uma outra concepção musical, né? A minha banda, a gente estava focado mais em rock and roll mesmo. Apesar de ter umas músicas pop lá, mas eu nunca fui o cara guitarrista pop, assim, sabe? Tipo, aquele cara jogando até pro lado meio, assim, de igreja, um cara mais worship, tá ligado? Porque o worship acaba indo pra guitarra pop ali também, né? Aquelas guitarras com efeito e tal. Eu sempre fui o cara de distorção mesmo, no máximo um delayzinho ali e boa. E no Fernandinho, quando eu entrei para mim fazer aqui, cara, eu tinha que fazer as linhas de um cara chamado Stugi, que era da banda Delírios, que é um DE de gospel, tá ligado? O cara é monstro, é o pai do worship também, dessas linhas de guitarra assim, worship. Ele foi um dos caras que criou, que copiou do The Edge também, porque o The Edge que é um... E aí, mano, você imagina um cara que era do rock ter que tocar aquilo ali. Então eu entrei meio que assim, aprendendo, né? Entrei aprendendo tal, sacando de efeito tal. Foi assim, foi uma porta aberta, porque se fosse ver, eu não era o cara ideal, entendeu? Porque pra fazer a linha do Stugi, cara, tem que ser um cara mais na vibe, entendeu? Só que ainda bem que o Fernandinho ele é roqueiro também. Entendeu? Então ele não contou muito isso, ele contou mais, pô, o cara ali é rock and roll e tal, então isso aí ajudou mais. Mas você, nessa época, já sacava dessas camadas de reverb? Nada, sacava nada, cara. E você correu atrás disso ou foi aos poucos? Você não precisou, tipo, meu irmão, tem que... Corri atrás, assim, comecei a pesquisar, aí, mano, era estudar o tempo todo. YouTube, procurando, sabe, tutorial e de efeitos e tal, os guitas da Hillsong também lá, sabe, a gente sempre ficou, eu sempre fiquei focando nisso, né, depois que eu fui pro Fernando, porque, mano, rock and roll eu sei fazer, agora eu preciso correr atrás desse lance, né. E rolou, mano, graças a Deus. E o que foi a maior dificuldade desse som pra você entrar nesse lance mais worship aí? Cara, no Fernandinho, até hoje é assim. A galera que me acompanha deve saber que lá a gente usa as coisas dele, tá ligado? O Fernandinho gosta de comprar instrumento, gosta de ter as paradas dele. Então, tipo, a maior dificuldade minha, apesar de ser ótimo isso aí, né? Você tocar com coisa boa, é você chegar lá e tocar, por exemplo, com uma Gibson. Aí fala, que da hora, pô, uma Gibson aqui e tal. Você tá acostumando com ela, daqui a pouco ele vem com uma Strato. Tipo, pra tocar as mesmas coisas, entendeu? Então varia muito. Mas você usa a guitarra dele no show? Até hoje eu uso, cara. Ele gosta de usar as paradas dele. Não só a guitarra, como o baixista também usa os baixos dele, os pedais, tudo, tá ligado? Ele gosta desse lance de comprar as paradas, de ter esse lance de
voltado em música, né? Esse lance de instrumentos, essas coisas assim. Ele gosta. Bateria, então, ele tem umas 5, 6 bateras lá. Ele gosta, cara. Ele é músico, né, cara? Ele é aquele cara que, mano, pensa muito, assim, como músico. Então, mas ele compra pra gente usar, sabe? A graça dele é essa. Tipo assim, mano, compra, leva lá pro seu estúdio lá, usa, grava, entendeu? Aprende, fuça mesmo no lance. Então, é muito bom. Então, assim, quando eu entrei, eu achei isso aí o maior desafio, porque, tipo, mano, era bastante equipamento e eu não era aquele cara que conhecia muita coisa, né, mano? Então eu fiquei fuçando aqui, fuçando ali e tal. Eu tinha os meus pedaizinhos. Na época eu tinha endorse da WG, que era o White Green, tá ligado? Um cara lá de Campinas. Então tinha os pedais da White Green, tinha os amps da White Green e tal. Mas aí eu cheguei lá com o meu setzinho e falei, não, você não vai usar isso aqui não, use esse aqui. Então, tipo... E aí, como foi essa questão da relação que você tinha de endorsement? Não, o André, ele era, na época, ele era de boa, assim, tá ligado? Tipo, tranquilo. Então, no Fernandinho é um lance que rola muito isso aí, tá ligado? Por exemplo, se eu fosse endorse, por exemplo, da Tajima, não sei se eu ia conseguir usar a Tajima lá, entendeu? Não sei. Isso aí é uma dúvida que bateu agora. Porque o Fernandinho, ele gosta de usar as paradas dele, entendeu? Então, tipo, não sei como que seria. Você tá igual a relação com a minha esposa. A minha esposa é o seguinte, ela arruma minha roupa, eu só visto. Eu só uso compro essa bota. Minha esposa é assim também, mano. Eu sou exatamente assim. Roupa. É isso aí, cara. É isso aí. Tá, beleza. Mas pra você também tá tudo certo, né? Não, você pra mim tá tudo... Não, cara... Tipo, mano, de boa. Eu acho que talvez, sei lá, eu tô há tanto tempo lá que eu sou meio que desapegado a isso hoje, sabe? Tipo, não sou aquele cara... Porque teve uma época, né, na época das Expo Music aí, bicho, eu era aquele cara desesperado pra ter endorse, tá ligado? Tipo, eu achava que se tivesse endorse, você seria mais conhecido. Você ia, entendeu? É como se fosse uma validação, né? É, isso aí. Aí, mano, eu conheci várias pessoas lá correndo atrás, sabe? Tipo... Até, mano, na época eu encontrava o Matheus Assato lá, eu encontrava o Felipe Albanque, você falou que é um brother seu, né? Eu conheço ele também. Tipo, eu conheci vários caras lá, tá? E todo mundo correndo atrás ali, né, mano? Pra ter alguma coisa, ter alguma chance de tocar em algum lugar e tal. Então, perdi o fio da meada de novo. Não, é porque você está falando que lá no Fernandinho, como você toca com os equipamentos dele, esse teu sonho de ser endorsement teve que ser adiado. É isso aí. Então, tipo assim, eu não ligo muito. Hoje mesmo os caras falam, cara, tem uma empresa aqui de pedais e tal. Eu falo, cara, beleza, se quiser, a gente pode fazer pra mim, tá ligado? Mas às vezes eu falo, cara, às vezes no Fernandinho, se você quiser, você tá interessado que eu use no Fernandinho, talvez não role. Mas falando assim, não é que Fernandinho é um ditador. Ele fala, não, você vai usar isso aqui e acabou. Não, se eu chegar com uma Tajima lá, eu posso tocar. Só que não quer que eu toque toda hora com ela, entendeu? Ele também tem as guitarras dele, ele quer... Que nem tem uma empresa que eu sou endorse, que é da Cruz. Mas o endorse é parceria total, não é... Tipo, o cara faz guitarra pra mim e acabou. Tipo, não é exclusividade, né? Não é exclusividade. Então, é aquele cara que, mano, ele sempre fez guitarra pra mim. Eu tenho umas 3 dele lá. Aí, de tanto Fernandinho, eu às vezes levar ela assim, e o Fernandinho curtir, e aí depois ele conheceu os caras, ele falou, pô, faz uma dessa pra mim aqui, pro tiozinho usar aqui e tal. E aí, rolou um esquema legal pra eles. Ele fez uma guitarra tal, na onda que o Fernandinho queria e tal. E aí eu levo ela também, de vez em quando eu uso ela, entendeu? Eu entendi. Na verdade, o que o Fernandinho quer é ter controle do trabalho todo, de ponta a ponta. Exatamente, né? Mano. Ele é esse cara, ele é esse produtor aí que ele controla tudo, cara. Ele gosta, entendeu? De tá tudo na mão dele aí. Saquei, bacana.